Hello, bem-vindos a mais uma live. Bora falar aqui sobre gestão, sobre parte financeira, sobre como definir o teu valor financeiro dentro desse mercado que é tão competitivo e muitas vezes tão canibalizado também. Pra gente trazer algumas clarezas, algumas verdades aqui de agenda lotada é sinônimo de sucesso? Será mesmo? Escritório físico é sinônimo de sucesso? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses indicadores, sobre essa visão empreendedora, sobre margem de lucro, que foi algo que me preocupou pra caramba. Quando eu perguntei pra vocês na sexta-feira, vocês sabem qual que é a margem de lucro? Vocês têm noções de divisão, de quanto que entrou naquele projeto ali, saber o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é prolabore, o que é capital de giro. Então bora falar um pouquinho sobre isso aí, que eu espero tentar clarear ao máximo na mente de vocês aqui, mas principalmente plantar uma sementinha aí de que além de arquitetos, designers, engenheiros, você também é empresário. Você também tem que aprender a gerenciar uma empresa e aprender a captar clientes para essa tua empresa, porque senão não adianta toda a técnica que você aprendeu na faculdade, nos cursos de pós-graduação, nos mestrados, enfim, doutorados que você já tenha feito. Se você não tiver gente para aplicar isso e se não souber como gerir essa galera que está chegando dentro do teu escritório, para crescer o teu escritório de maneira sólida, tendo aí um financeiro saudável. Me mandem um ok, um coraçãozinho se vocês estão me ouvindo direitinho. Por aqui tá tudo certo pra mim, tá parecendo que tá tudo ok, mas me mandem se vocês estão me ouvindo direitinho aí. Cantalice Arquitetura, boa tarde, boa tarde. Vanessa, Proarque, G. Oliveira, Elisana, eu acho que é Elisana, né, com a fonética do Z. Oi, Vanessa. Vanessa Uma. Maiara Preus, estão me ouvindo direitinho, né? Tudo ok. Perfeito. Obrigada, gente. Oi, Leda. Então, gente, na sexta-feira, vamos lá contextualizar por que eu resolvi falar sobre isso, que não é diretamente sobre marketing, mas é uma coisa que vocês precisam atentar, que é algo que eu venho falando com alguns dos meus alunos, e que eu acho que vocês precisam de verdade tirar um tempo hoje ou o mais cedo possível que vocês puderem para organizar isso, ter isso planilhado, tudo bonitinho, para conseguirem precificar o trabalho de vocês de uma maneira certa, de uma maneira assertiva, tanto para vocês quanto para o cliente. A gente sabe que a maioria dos profissionais ainda precifica por metro quadrado, ainda tem muita gente que precifica dessa maneira e que acha essa maneira a maneira mais fácil, talvez, uma maneira mais que dá certo e tudo mais. Mas muitas vezes na hora de passar para o cliente o preço que deu ali naquele metro quadrado do apartamento dele, do ambiente que ele pediu a tua ajuda, fica algo que ele fala, pô, mas é tão pequeno, por que deu tão caro, por que o do fulano é mais barato, enfim. Então vai ter uma série de objeções que vão aparecer na mente dos potenciais clientes e clientes de vocês, de acordo com essa precificação que vocês dão. Tá? E a tua remuneração é proporcionalmente direta ao valor que você agrega para o teu cliente e ao valor que o mercado te percebe. Vou repetir para vocês. Decorem essa frase aí na mente de vocês e tentem absorver ela para o escritório de vocês a partir de agora. A tua remuneração hoje é proporcionalmente direta ou deve ser proporcionalmente direta ao valor que você agrega para o teu cliente e ao que o mercado percebe que você gera, certo? Eu digo isso por quê? Porque eu tô lendo esse livro aqui novamente com os meus alunos, eu até falei pra vocês na semana passada, né? Os Segredos da Mente Milionária, e ele cabe certinho com o tema da nossa live de hoje, que é esse tema que fala mais de financeiro. Tem muita gente que não tá cobrando o valor que acha que deveria cobrar por uma questão interna, por uma questão de ego ou por uma questão que acha que não merece cobrar aquilo, acha que tá caro demais, não confia em si, sabe? Não confia no seu próprio taco. Sabe quando um cliente, um potencial cliente, um seguidor chega no teu direct e pergunta quanto que custa, como que funciona o teu trabalho e você fica com vergonha de falar? Sabe quando aquele cliente chega no teu WhatsApp ou manda um e-mail pra ti ou dá uma ligada pra ti perguntando assim, fulana, quanto que custa o projeto aqui pra minha casa? Me manda aí um orçamento. E você fica com medo de mandar? Vocês sentem isso às vezes?
Se vocês sentem isso, leiam esse livro aqui, tá? Os Segredos da Mente Milionária. Eu tô lendo ele com alguns dos meus alunos que estão participando do Clube do Livro. Depois a gente vai, inclusive para os alunos que estão aí presentes, a gente vai se reunir até o final agora desse mês, tá? Então agilizem a leitura se vocês não começaram, se vocês ainda estão atrasados, para que a gente hoje já é dia 17, até o final desse mês a gente consiga fazer aí o nosso encontro do Clube do Livro, regado a bons vinhos, a uma cervejinha, a uns petiscos, pra gente bater um papo sobre as sacadas e os insights que foram aprendidos aqui. Nesse livro, ele fala muito sobre essas questões de dinheiro, de preço, de como a gente precisa estar pronto para receber a remuneração que a gente merece. E isso está muito associado ao nosso emocional, às nossas vivências, ao nosso histórico. Então, às vezes, o que você vem cobrando hoje é baseado no mercado aí. Às vezes o que você está cobrando, a maneira que você precifica hoje é somente baseada no que o teu concorrente está cobrando, no que a média do mercado está cobrando, e às vezes você não olha para si, para os teus custos pessoais, para os teus custos fixos, para o prolabore que você gostaria de ganhar, né? Ou seja, o salário. Tem gente que nem tem isso definido. Tem gente que quando vai fechar um projeto ou quando vai definir, nem faz planejamento, né? Às vezes, quando vai fazer, sei lá, o planejamento, vamos supor, hoje é dia 17. Hora de fazer o planejamento do mês de dezembro. Quantos projetos você quer que entre? Quais as ações que você vai fazer para que você bata naquela meta de tantos clientes atendidos ou de faturamento? Quando você não faz isso, você fica perdido, né? E quando você não tem um norte, quando você não sabe o que quer, qualquer coisa que acontecer vai estar bom, porque você não vai ter o parâmetro ali para analisar depois. Então é importante que vocês tenham noção disso, tá? De para onde vocês querem ir, qual que é a meta. Pega hoje ou pega amanhã, pega até o final dessa semana no máximo, para programar isso para o teu mês de dezembro, para programar o teu 2021. Você precisa ter metas claras de quanto quer ganhar, de margem de lucro em cima do teu serviço. Vocês têm essa margem de lucro aí descrita? Dentro de um papel, dentro de uma planilha no computador, vocês têm isso escrito dentro do negócio de vocês? Alguma fórmula, alguma coisa que ajude vocês a precificar? Ou vocês tentam fazer isso de uma maneira como se fosse personalizada para cada cliente? Me falem aí, de acordo com o serviço que pegam, como é que é feito a precificação de vocês. Quero o dedinho de vocês nessa live para que a gente possa personalizar ela cada vez mais, tá? Ó, uma dica que eu até anotei aqui pra vocês, enquanto vocês me respondem aí, é que para precificar, né? Como é que vocês geram o valor mais... Como é que vocês geram um valor agregado ainda mais forte na mente do cliente, na percepção do cliente, que ao cliente interagir contigo, que ao cliente receber ali o valor, o preço do teu projeto, por exemplo, ele vai sentir... Acho que vale sim tudo isso, sabe? Essa dica aqui é do briefing. Se vocês fazem um briefing tão bom que vocês descobrem qual que é a causa real, a causa profunda que está fazendo o cliente te contratar, qual foi o motivo dele pensar em te contratar, quando você descobre isso através de um bom briefing, através de um bom relacionamento, antes de passar o preço, você consegue, na hora de apresentar a tua proposta, levar para o cliente uma sensação de que ele está escolhendo o melhor profissional, independente do preço que você cobrar. Independente se você cobrar acima do valor médio do mercado aí dos seus concorrentes, independente se ele já recebeu antes um orçamento que foi com valor inferior, com preço inferior. Então, isso é muito importante, certo? Por isso que eu acho que o briefing de vocês é onde vocês ou ganham o cliente ali ou perdem o cliente. É nesse primeiro relacionamento. É nessa parte antes do preço. Quando uma pessoa chega para você te pedindo preço, quando ela te pede um orçamento, é porque você já de alguma forma gerou valor, gerou interesse através dos teus conteúdos para ela. E se nesse primeiro relacionamento, além da tua competência técnica, que ela já percebeu que você tem, porque senão ela nem te contrataria, ela nem iria cogitar te contratar, se além disso você se envolve com ela de maneira emocional, acabou tudo pro teu concorrente. Certo? Você vai ganhar essa pessoa, você vai conquistar ela, você vai ganhar a empatia dela. Então, assim, no teu briefing, reparem aí se essa pessoa tá chegando pra dentro do teu escritório por uma questão de, sei lá,
necessidade de expandir o escritório, por uma necessidade, por exemplo, ganhou um bônus no trabalho, né, um valor financeiro, bateu uma meta aí no trabalho dela, e ela se sente no merecimento de reformar a casa do jeito que ela sempre quis. Se ela tem, por exemplo, sei lá, tá chegando um filho novo aí no casal, né, o casal vai reformar, precisa reformar porque tá chegando um filho novo. Cresceu, a empresa está crescendo, precisa contratar mais funcionários e está meio desorganizado ali, ele precisa te contratar para dar uma organizada na parte estrutural. Se é algo de necessidade estrutural, por exemplo, porque aí você vai entender se o teu potencial cliente, aquela pessoa que você está falando antes de você passar o preço, se aquela pessoa que você está falando é uma pessoa que percebe você como algo benéfico, como algo positivo, ou se ela te percebe como algo negativo. Como se ela não quisesse te contratar, se ela estivesse te contratando realmente por uma necessidade, por uma urgência ruim. Por exemplo, uma questão estrutural, que ela precisa contratar você. Agora tem esse outro lado, se ela pode te contratar com uma coisa mais lúdica, por exemplo, o filho tá chegando, então ela quer te contratar porque ela talvez nunca tenha tido o quartinho dos sonhos. E agora, nesse segundo filho que ela tá tendo, ela tem condições de fazer o quartinho do bebê do jeito que ela sempre quis. Isso é para vocês descobrirem nesse briefing, nessa conversa anteproposta. Antes mesmo de passar a proposta, é onde você gera valor, é onde você entende o cliente, é onde você se conecta com ele da maneira certa. Porque nem todo mundo vai te procurar querendo realizar o sonho, porque nem todo mundo tem um sonho de contratar um arquiteto ou um designer de interiores. Tem muita gente que tem a necessidade de te contratar e está te contratando única e exclusivamente por uma questão necessária, porque precisa, sei lá, de você para fazer uma regularização junto à prefeitura, porque precisa de você para fazer uma reforma estrutural, porque precisa de você para construir a casa de uma maneira segura, mas não tem um vínculo emocional aqui de benefício. Vocês entendem essa diferença dos dois? Me falem aí se vocês estão pegando o que eu preciso que vocês peguem nesse primeiro momento, para que antes de vocês passarem o preço, para vocês perceberem muitas vezes que o preço muitas vezes não. Em mais de 50% das vezes, eu vou chutar aqui, eu não tenho esse dado certinho, mas em mais de 50% das vezes o preço não é o fator decisivo na hora que a pessoa vai te contratar. O fator decisivo na hora que a pessoa vai te contratar é a qualidade que ela sente no teu atendimento, a qualidade que ela sente na tua competência técnica, se você é muito bom, se você não é, a qualidade que ela sente no jeito que você entendeu o que ela queria e vai entregar o que ela quer. É tudo isso aqui. E tudo isso aqui você não descobre depois. Você consegue descobrir antes, você consegue entregar esse valor agregado antes. E lembra da frase que eu estava falando. Você vai ser remunerado diretamente proporcionalmente, né? De maneira diretamente proporcional ao valor agregado que você gera na mente desse potencial cliente e ao valor agregado que o mercado percebe que você está entregando ali para aquelas pessoas. Então, assim, existem algumas fases, né? Que eu vou trazer aqui para vocês definirem o Prolabore, margem de preço, margem de lucro aqui, que eu vou trazer item a item aqui para vocês. Mas que vai variar de acordo com a fase que você tá. Se você tá começando agora, não adianta você querer cobrar pelo preço de um projeto como se você tivesse 10 anos de carreira. Por quê? Porque você não tem a experiência, você não tem portfólio. Então, aquela competência técnica na mente do cliente pode ficar bamba ali. O cliente, eu gostei dela ou gostei dele. Eu gostei do que ele postou, mas ele nunca atendeu uma pessoa como eu, ele não tem muita gente, ele não tem um nome reconhecido aí no mercado, eu não conheço ninguém que já tenha feito com ele. Então isso na mente do cliente gera uma certa instabilidade ali, uma certa incerteza. Isso quer dizer que você precisa cobrar menos? Não. Isso quer dizer que o teu foco agora não é remunerar, o teu foco agora não é margem de lucro, o teu foco agora é giro, é ter muita gente, atender muita gente para fazer portfólio e para ser reconhecido aí. Depois é que você vai aumentando a tua margem de lucro e atendendo cada vez menos pessoas, ganhando uma margem de lucro muito maior em cima de cada um desses clientes que você está atendendo, certo? Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando para eu entrar nessa fase. Tem muita gente dizendo que cobra por metro quadrado ainda. Cuidado, com vocês que cobram por metro quadrado, muitíssimo cuidado. Isso está cada vez mais ficando defasado. Por quê? Porque quando o cliente chega, eu já dei
Vocês estão me ouvindo? Quando o cliente chega, deixa eu pegar, botar aqui. Quando o cliente chega para pedir um orçamento para você, alguma coisa assim, você não tem uma justificativa clara se você cobra por metro quadrado na hora que você vai fazer um lavabo e na hora que você vai fazer um quarto. Eu já dei esse exemplo aqui para vocês. Para vocês projetarem um quarto, muitas vezes é muito mais fácil do que para vocês projetarem uma cozinha compacta. Que apesar da cozinha compacta ter menos, a metragem dela ser menor do que a do quarto, às vezes vocês cobram menos na cozinha do que no quarto, mas a cozinha dá muito mais trabalho, vocês gastam muito mais horas fazendo aquilo, né? Então, assim, cobrar por metro quadrado era uma coisa que se fazia há um tempo atrás no mercado e é uma coisa que ajuda você a ter norte de mais ou menos média de preço a ser cobrada. Mas a tua média de preço a ser cobrada não pode só depender do que o mercado está cobrando. Botou um dedo aqui pro céu, deixou o vento passar, acho que eu vou cobrar tanto. Não, o teu preço tem que ser calculado de acordo com os teus custos também. Se você tem um escritório físico, ou se você quer ter um escritório físico, você precisa entender que aquele custo do escritório físico tem um custo fixo ali. Tem condomínio, tem aluguel, tem luz, tem água, tem uma série de contas e taxas que vão chegar para você. E aí, do nada, vamos supor que você entrega aqui hoje, você trabalha hoje em home office. E aí você entrega hoje um projeto aqui cobrando um metro quadrado a, sei lá, R$100. Um metro quadrado a R$100. Aí você mudou para um escritório, tô pegando cliente todo mês aqui, a agenda tá bombando e tudo mais. Eu tô pegando cliente todo mês. Acho que tá na hora de eu abrir meu escritório, que é um sonho que eu tenho para abrir escritório. Beleza, aí você vai lá e abre o escritório no outro mês. Aí dá um mês, 2 meses, o dinheiro que você tinha naquele home office já não tá mais rendendo da mesma maneira que rendia no escritório. Aí você já tá tendo que tirar dinheiro do seu bolso de novo para pagar as contas do escritório, porque você continua tendo que cobrar os R$100 o metro quadrado. Então, é uma questão que vai muito mais a fundo e como eu tava falando para vocês nos stories de sexta, cabe um live só sobre isso, mas o meu objetivo não é hoje, não é ensinar vocês a precificar. O meu objetivo para vocês hoje é mostrar para vocês que vocês devem ter itens, elementos dentro da hora de fechar o preço para o cliente e como que você pode gerar valor na mente desse cliente através de gatilhos, através de um relacionamento, através propriamente do marketing, para conseguir cobrar o valor que você considera justo e não abaixo do que você considera justo e ainda assim o cliente achar que está pagando justo também. Porque quando uma relação ganha-ganha é a melhor relação que tem. Quando você sente que está ganhando, quando o cliente sente que está ganhando, deu match, fechou, sabe? Combinou aí, ele vai ficar feliz, você vai ficar feliz e o trabalho vai ser bem feito. Se você já fecha com o cliente achando que poderia ter cobrado mais, se o cliente fecha contigo achando que você deveria ter cobrado menos, algum erro vai dar aí nesse relacionamento até você entregar o serviço prestado, até entregar o projeto ou a consultoria, certo? Para os alunos tem aula sobre isso, inclusive na mentoria 3 ou é na 4? Na 3 de semana que vem, terça-feira que vem, dia 24, a gente tem mentoria à noite. E aí eu vou falar para vocês exatamente sobre essa parte, tá? Iupi Peller, Iupi Peller, ou é Lupe? Demanda de projeto, cobra de acordo com a demanda de projeto? Como é que é isso? Tipo, tem pouco projeto, vou cobrar baratinho, tem muito projeto, vou cobrar alto. Gente, olha a loucura. Olha a loucura. Não tem racionalidade. O cliente te pergunta por que você está cobrando mais caro no daquele outro que tem um apartamento muito parecido com o dele e no dele tanto. Se não tem racionalidade, o cliente sente que você está enganando ele. E não tem sensação pior para o consumidor do que se sentir enganado. Imagina que vocês vão contratar um encanador, tá? Vocês vão contratar um encanador. E aí a tua vizinha contratou um encanador também, para resolver mais ou menos o mesmo problema que você tinha. O teu encanador cobrou R$50 quando ele foi na sua casa. Quando ele foi na casa da vizinha, ele cobrou 20. Você vai se sentir o quê? Enganado, né? Você vai se sentir enganado. Pô, ele me enganou. Por que na casa da minha vizinha é 20, por que na minha casa é 50? Se o serviço é basicamente o mesmo. E aí você pergunta pro encanador isso e ele fala, não, mas tem isso, tem isso, tem isso. E você não é convencido disso de maneira racional. Muito cuidado com isso. Porque você não se queima só com esse cliente, não. Quando uma pessoa, isso é marketing, tá? Tem até esse dado. Quando uma pessoa se sente lesada por alguma empresa, por algum escritório, por algum profissional, ela repassa aquilo a pelo menos 3 pessoas de maneira presencial. Então ela repassa, se ela não teve uma boa experiência com você, ela vai passar de maneira presencial, conversando no olho no olho com outra pessoa, para 3 pessoas.
Se ela divulga isso nos stories dela, se ela divulga isso no WhatsApp dela, num grupo, ela vai repassar o teu nome para várias outras pessoas. Então, mesmo quando vocês estão começando, vocês precisam... Mesmo não, eu acho que talvez até mais importante do que quando você já tem uma carreira um pouco mais consolidada, é definir exatamente cada elemento que constitui o preço. Deixa eu falar aqui, inclusive, eles para vocês. Custos fixos. E custo fixo não é só se você trabalha no escritório físico, não. Se você aluga um ponto comercial na tua cidade. É a internet da tua casa que você usa. É a prestação do computador que você está pagando, que, sei lá, você comprou um computador mais top aí para renderizar melhor, para projetar, para ter um programa, para o programa rodar melhor. É o aluguel, talvez o condomínio que você pague da tua casa. E isso, os mesmos custos que você tem dentro do escritório físico, a maioria deles você tem dentro do teu escritório, dentro de casa. E você deve colocar isso na conta assim. Ah, Lara, mas eu moro com os meus pais. Ah, Lara, mas quem paga as contas de casa é a minha esposa. Ou quem paga as contas de casa é meu marido, enquanto eu estou me estabilizando na carreira. Coloca isso em custo dentro da tua precificação. Isso tem que estar dentro da tua precificação, porque senão você nunca vai sair disso. Você nunca vai crescer, você nunca vai identificar o que é lucro e o que é custo. Quando vocês não sabem, quando vocês cobram aí, sei lá, R$10.000 no preço do projeto... Aí, por exemplo, você tinha uma meta, em novembro eu queria ganhar R$10.000. Meu foco é ganhar R$10.000 em novembro de salário, para eu tirar para mim R$10.000. Como o que vocês fazem, né, é serviço, e, por exemplo, aquele programa você já pagou a licença do programa, você já terminou faculdade, terminou a pós-graduação e tudo mais, não está fazendo nenhum curso agora, você acredita muitas vezes que aqueles 10 mil que entraram é lucro. E aí você esquece de tirar as partes de custo fixo, custo variável, imposto que você tem que pagar, se você é organizadinho no teu CNPJ. Que mais que você tem que pagar? O capital de giro, guardar uma parte do que entrou para você ter um capital de giro ali, porque como você é autônomo, não é todo mês que você vai ganhar certinho aquele valor. Então, você trabalha... O serviço de arquitetura, design e construção é muitas vezes muito sazonal. Então, você tem que estar preparado. Capital de giro é imprescindível para quem é autônomo. Mês que vem, você pode não ter os 10 mil que você ganhou esse mês. Então, se você gasta os 10 mil achando que aquele valor é seu, se você, sei lá, troca de carro, compra roupa, faz uma viagem ou gasta aquilo de uma maneira irracional, irrazoável, não adianta você ficar reclamando tem mês que eu tenho dinheiro, tem mês que eu não tenho. Tem mês que entra projeto, tem mês que não entra. Isso vai acontecer com todo mundo. Tem mês até, inclusive, que você não vai conseguir pegar projeto. Você pegou um projeto muito grande, você precisa passar 2 meses imerso naquele projeto. Se você precificou errado, se você esqueceu de, naquele projeto, colocar na proposta para o cliente o valor que ia contar com os 2 meses que você ia precisar trabalhar dentro desse projeto, já lascou aí. Então, eu quero que vocês peguem esse feeling da coisa, de atentar que vocês, além de profissionais, de arquitetos, designers, engenheiros, vocês são donos do próprio negócio também e tem contas a pagar. Então, assim, tenta se posicionar como líder do teu escritório, se você trabalha sozinho ou se você tem ajudantes, tenta se posicionar como líder do teu escritório e aí tenta se posicionar também como se você fosse funcionário, sabe? Com horas a cumprir, com valor a receber de salário. Eu acho que talvez assim facilite muito. Conta pessoal e conta, né, de banco, conta pessoal e conta profissional. É junto ou é separado, gente? Me falem de vocês. Quando os clientes fazem transferência, quando, sei lá, vai cair alguma coisa do PagSeguro, ou do PicPay, ou do PayPal, que o cliente parcelou e vai cair na conta de vocês. Essa conta é pessoal ou é profissional? Vou nem dizer conta jurídica, porque pode ser, sei lá, uma outra conta separadinha só para isso, né? Por hora trabalhada, show! Eu tenho uma tabela de valores e faço um ajuste de cada projeto. Se tiver mais trabalho, se for algo mais simples, o que vai me demandar. Show! Porque aí você consegue, quando vocês estão no início da carreira, é difícil até vocês saberem quantas horas vocês vão precisar para projetar aquilo, né? E aí no início é até normal que você erre um pouco. Eu acho que eu precisava... em 8 horas eu faço esse projeto aqui dessa sala comercial que o cliente me contratou. Só que às vezes, sei lá, precisou de 12.
aí você precificou errado, entendeu? No começo é aceitável você errar. Depois que você já fez aí, sei lá, 15 projetos, não é mais aceitável você errar, não. Porque você já sabe quanto tempo você leva para projetar, quanto tempo em média você leva para projetar tudo aquilo. Eliana, não consigo calcular quantas horas vou levar em cada projeto, por isso não consigo cobrar por hora. Porque varia, óbvio que varia, mas é isso que eu tava te falando, Eliana. Tenta ver o que você pode fazer pra trazer um ponto de norte aqui que vai te ajudar a precificar melhor isso aí. Dá uma olhada nos teus... Tem aplicativos e tem programas que te ajudam você acerta o time, dá o start no timer lá e ele começa a marcar. Se você tiver organização, né, e fizer um projeto por vez a partir de agora, já nos teus próximos serviços você vai ter em média sim quanto tempo você leva para fazer determinadas coisas, certo? Inclusive, Eliana, a galera no grupo, você que é aluna, a galera no grupo VIP lá do Telegram tava discutindo sobre isso esses dias. Dá uma olhada lá que eles compartilharam qual programa eles usam, tá? O correto é calcular por hora de trabalho e você baliza também o quanto isso representa no percentual de custo de obra. Exato. Preciso organizar o que... A Carol falou, preciso organizar o que é dinheiro meu e o que é do escritório, mesmo que seja home office. Precisa total. Teve uma época, que falando até dessa parte de conta junta, teve uma época, eu sempre fui muito organizada, tá? Pessoalmente falando, eu sempre fui muito organizada. E eu sempre consegui... segurar muito bem o dinheiro. Eu não sou uma pessoa consumista, gastadeira, não sou. E isso me ajuda muito a manter a saúde financeira minha pessoal, né, de não estar estourando cartão, de não estar gastando, e profissional, de não estar gastando além da conta, para estar sempre crescendo numa escala maior. Eu consigo, através de uma organização financeira, organizar melhor o que é custo, o que eu consigo economizar, o que eu consigo investir a mais, para acelerar os meus resultados. Quando a gente consegue guardar um pouco mais de dinheiro, a gente consegue fazer investimentos e arriscar em outros tipos de investimentos aí que vão aumentando as nossas fontes de renda, né? Ou, por exemplo, se eu quero em 2021, se eu vou fazer o planejamento para 2021, atender, vamos supor que seja você, né? Levar para a realidade de vocês, atender... fazer 50 projetos de alto padrão, aí eu vou dividir isso por 12, né, pelos meses, vou ver quantos orçamentos eu costumo enviar para fechar um, então vamos supor que eu quero fechar, vamos supor que seja 12 para facilitar a conta que eu sou de humanas. Então vamos supor que ano que vem, em 2021, eu quero fechar 12 projetos de alto padrão, que é o meu público-alvo, que é o meu nicho de mercado, beleza. Então todos os meses eu vou ter que fechar um grande projeto. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu histórico, eu vou olhar o meu histórico e vou fazer o seguinte. Eu costumo enviar todos os meses 5 projetos, né, 5 orçamentos para fechar um orçamento. Então minha média de conversão é mais ou menos essa. Eu envio 5 orçamentos para fechar um. Então, quando for ano que vem, a partir de janeiro, eu vou começar a investir em anúncios patrocinados, eu vou começar a investir em parcerias, eu vou começar a investir em coisas que atraiam pessoas, que atraiam fluxo de pessoas para dentro do meu escritório me pedindo orçamentos. Para que todos os meses eu tenha pelo menos ou mais, né? Que é o ideal que você tenha mais, para que você negue ali o cliente que você não consiga atender e assim dessa maneira você consiga ir crescendo a tua equipe, contratando pessoas, e aumentando mesmo o tamanho do teu escritório, para que eu tenha todos os meses, mais de 5 orçamentos e assim eu consiga fechar um, porque essa é a minha média de conversão e número não mente. Trabalhem com a matemática, trabalhem com planilhas. Isso aqui vai ajudar muito vocês a organizar e a ter metas claras. Como eu estava falando no início da live, não adianta você não saber para onde é que vai. Não adianta você, ano que vem eu quero crescer meu escritório. Tá, crescer o quê? Crescer quanto? Crescer para onde? Crescer em que sentido? E aí, quanto mais específico você quanto mais crível, né? Quanto mais detalhado ali você consegue ser, fica muito mais fácil atingir o objetivo. Não é sorte, não. A fulaninha no passado não tinha... Tava conversando com ela, tava na Pindaíba e esse ano ela bombou de projeto, bombou de cliente. Isso foi sorte? Não, foi trabalho. Não existe isso, né? Tati. Oi, Tati. Eu explico o passo a passo e já coloco... Quem tiver dúvida vai mandando aí, tá? Sobre isso, quem estiver debatendo sobre isso.
O livro é esse aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, que eu indiquei no início da live, tá? Que fala muito sobre essa questão de financeiro. Para vocês se libertarem de crenças limitantes aí que às vezes vocês têm, que travam vocês, que às vezes vocês estão com a agenda lotada, às vezes vocês estão com um escritório físico lindo e maravilhoso, vocês estão atendendo todos os meses, estão abarrotados de clientes, estão morrendo de trabalhar, mas não vê o dinheiro entrando. E é isso aqui que eu quero que vocês mudem. O objetivo da live é esse. É tirar da cabeça de vocês de que a agenda lotada é sinônimo de sucesso, é tirar da cabeça de vocês que escritório físico é sinônimo de sucesso e colocar na cabeça de vocês que sinônimo de sucesso é vocês atingirem, e de crescimento, né, saudável, é vocês atingirem o valor agregado, vocês conseguirem cobrar o preço que vocês querem cobrar nos serviços de vocês, o cliente acha que vocês estão cobrando justo e cada vez mais vocês tenham mais pedidos de pessoas, mais fluxo. Vamos lá, deixa eu responder aqui a pergunta da Tati. Eu explico passo a passo e já coloco orçamento. E já coloco no orçamento o que eles vão gastar em taxas e impostos. O pessoal tem gostado, pois eles têm uma ideia do total que vão gastar. Quando chega no escritório, eu explico item a item. Eu nunca imaginei que o tempo faria o reconhecimento do nome. Estou há 10 anos e agora começando a ser reconhecida. É isso aí, Tati. É o tempo mesmo, é aquele boca a boca. Aquela pessoa que te ouviu, é a Tati, engenheira civil, que eu acho que eu já ouvi falar desse nome, sabe? Eu acho que alguma amiga minha já contratou a Tati para fazer uma construção de alguma coisa. Tem muitas coisas que é com o tempo, só que você consegue trazer celeridade, você consegue acelerar muito, pisar o pé no acelerador. Se você utiliza estratégias de gestão, estratégias, né, dessa parte mais administrativa, e se você, obviamente, aplica um marketing. Porque aí é por isso que muita gente, e o Instagram foi perfeito para isso, é por isso que muita gente com 10 anos de carreira e gente que está recém-formada, está muitas vezes cobrando a mesma coisa, e o que acabou de se formar está bombando e o que tem 10 anos de carreira não tá, sabe? Muitas vezes, eu diria que de a cada 10 casos que isso acontece, 9 é porque essa pessoa acelerou o crescimento dela através de marketing. Porque faz muito isso, né? Metro quadrado é roubado e o cliente se sente enganado. Eu acho, concordo. Num caso de assessoria para outro escritório, você acha que o ideal seria entregar o valor por hora? Sim, por hora, com certeza. Por exemplo, você vai prestar uma consultoria para esse outro escritório, Natan R. Almeida. Você vai prestar uma consultoria para outro escritório. Aí nesse outro escritório, sei lá, você vai prestar uma consultoria, você vai ajudar os profissionais, os estagiários daquele outro escritório de arquitetura a, sei lá, renderizar melhor. Não sei qual que é o trabalho que você faz. A renderizar melhor. Quantas horas você vai entregar ajudando aquelas pessoas a renderizar melhor? Aí você consegue cobrar por hora. Só que o valor da tua hora, nesse caso aí, precisa ser medido, e não só nesse caso, tá? Precisa ser medido por aquilo que eu tava falando. A tua remuneração é proporcionalmente direta ao valor agregado que o cliente recebe e ao que o mercado percebe dentro da tua área. Então, por exemplo, ainda nesse assunto aqui, vamos supor que ao ajudar o teu cliente, essa pessoa aí com essa assessoria, esse outro escritório que você está atendendo, né, de arquitetura, de design, sei lá, de engenharia, a renderizar melhor, através desse serviço que você está ajudando essa pessoa, ela vai conseguir pegar mais projetos, ela vai conseguir fechar mais os orçamentos, ela vai conseguir aumentar o ticket médio dela, porque talvez com aquele render que ela venha fazendo, os clientes não se sintam tão seguros, e aí com um render melhor, com um 3D melhor, com um desenho mais realista, os clientes, quando pedem orçamento para ela, já chegam mais prontos. Então, tudo isso aqui é valor agregado. Então, quanto melhor a tua consultoria, quanto mais valor, quanto mais transformação você gera para aquele cliente que você está atendendo, maior é o preço que você pode cobrar. Porque maior é o benefício que essa pessoa vai ter em troca. Entende? E é por isso que eu falo para vocês que projetos de residenciais, projetos de arquitetônicos, projetos de construção não tem valor ligado a preço. Muitas vezes o cliente não chega para ti por preço e ele não fecha contigo por um fator preço. Porque, inclusive, as pessoas, quando veem preço baixo nessa área e veem um preço alto, elas associam que quem está cobrando baixo tem um serviço de qualidade pior, qualidade técnica pior. E quem cobra mais
Ela busca na mente dela, na própria mente dela, entender, racionalizar aquele preço. Ah, deve ser porque tem muitos anos de carreira. Ah, deve ser porque ela é muito boa nisso. Deve ser porque ela é melhor do que aquele outro arquiteto, do que aquela outra engenheira. Então ela vai buscar racionalizar isso. Então não é através de cobrar baixo que vocês vão pegar mais clientes e que vocês vão crescer na carreira do jeito que vocês querem, tá? A live vai ficar salva? Eu prometo tentar. Prometo tentar e já liberar pra vocês lá no canal no Telegram, tá bom? Acho melhor por metro quadrado, porque aí não tem a questão do tempo, fica mais prático. Pois é, fica mais prático, Saulo, mas você não consegue racionalizar isso pro cliente. Quando você não racionaliza o preço pro cliente, quando ele não entende por que ele tá pagando aquilo, e muitas vezes você também se lasca porque você pega um projeto, você pega um ambiente muito pequeno, que é muito mais trabalhoso de projetar do que um galpão, que é grandão com metro quadrado. Você tá pagando para trabalhar e não sabe. Quando você cobra por metro quadrado, você não sabe os custos embutidos dentro desse metro quadrado aí que você está cobrando. Os custos fixos do teu escritório, o teu prolabore não está embutido nisso muitas vezes, os custos variáveis, os impostos que você tem que pagar para o Simples Nacional, sabe? Por isso que eu não acho que seja uma questão que exatamente numa kitnet de 40 metros quadrados pode dar muito mais trabalho do que uma casa de 150. Esse é o feeling, esse é o objetivo que vocês têm que ter para mudar a realidade de vocês. Sonho de consumo, ter 5 pedidos de orçamento por mês. Você vai chegar lá se você continuar o trabalho. Vai chegar lá. O Instagram ajuda muito, demais. O Instagram ajuda a atrair pessoas que não são do teu ciclo ali de amizades, né? 99,9% das pessoas que eu atendo aqui, na realidade, eu acho que virou aluno meu, virou cliente meu, somente lá no iniciozinho da minha carreira, do meu negócio. Lá no iniciozinho. Hoje em dia é muito difícil eu atender alguém que eu conheça, que eu já tenha visto presencialmente. O Instagram é muito bom pra isso. Você arquitetura em meninas. Antes até a família achava que era brincadeira. Hoje, vendo a procura do escritório, a família e amigos apoiam mais. Incrível como o reconhecimento demora, mas com as pessoas mais próximas. Porque geralmente as pessoas mais próximas, elas conhecem um outro lado teu, que aí talvez quebre a credibilidade. Teve até uma live que a gente falou muito sobre isso, né? Que não foi... Eu vou tentar pegar o nome dessa live, tá? Se vocês quiserem, eu mando no direct depois, que a gente falou muito sobre isso. De como que a família, muitas vezes, é a que menos apoia. Como eu tenho tenho algumas alunas, né? Mas eu lembro de uma aluna aqui, claramente, que o marido dela fazia chacota, assim, com ela aparecendo nas lives, com ela aparecendo nos stories, nos vídeos. Ele era o primeiro a fazer chacota, sabe? Com ela. Ele era o primeiro que através de brincadeirinhas, ia lá e travava ela. Que já era algo difícil para ela se mostrar, se expressar, se expor em vídeo. E quando ela aparecia, então, ao invés dele ir lá, da família, né, ir lá e apoiar e tudo mais, pô, que massa, e apoiar de uma maneira técnica, de uma maneira competente, não é pra estar publicando, ai, que linda, sabe, que maravilhosa, não, é pra falar, pô, conteúdo massa, esse conteúdo me ensinou, me ajudou. As pessoas quando chegam aqui, né, quando a gente não é blogueira, nem tem intenção de ser, e a gente recebe elogios, os elogios que a gente quer é em relação ao nosso trabalho, né? Vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza, principalmente a mulherada. Muitas vezes aparecem homens aqui elogiando a gente, falando do nosso biotipo, sei lá, falando do cabelo, do rosto, coisas que não tem nada a ver com o conteúdo que a gente está abordando. E, pelo menos pra mim, eu fico com raiva e eu saio bloqueando essas pessoas, eu nem respondo. Eu saio bloqueando porque meu objetivo não é esse. E o objetivo de vocês eu acho que não é esse também. Então, quando chega um familiar, eduquem os familiares de vocês também para isso. Se vocês têm como... tem como público... Se o familiar ou os amigos ali são teu público-alvo também. É porque a maioria dos meus não são, né? Eu falo... São poucos as arquitetas, designers e engenheiros dentro da minha família diretamente assim. Mas vocês precisam saber disso. E tá tudo bem, né? Porque deixa eles pra lá. Deixa eu ver. É verdade, tem uma prima que vive falando sobre vaga de emprego. Não, eu sou autônoma. Eu não entendi, Aline. Não entendi tua frase.
Você não é autônomo? Paulo Augusto, dica é usar o labor para ver as horas de trabalho. Ó, Eliana, várias pessoas colocaram. Tem um TOG, eu acho que pronuncia assim, né? TOG, TOGGL, eu não sei como é que pronuncia isso, e tem esse labor, tem vários aplicativos e programas que ajudam demais vocês a perceber saber exatamente quantas horas vocês levam projetando aquilo. Vocês precisam saber disso, gente. Porque vocês precisam saber precificar de maneira correta. Deixa eu dar Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra vocês. Sobre o início de carreira, o meio de carreira e os mais experientes aí dentro do mercado, né? Quando vocês estão iniciando, quanto tempo de mercado vocês têm? Me falem aí. Quanto tempo de formação vocês têm ou quanto tempo vocês estão atuando de maneira ativa agora no que vocês fazem? Me mandem. Por quê? Porque no início de carreira, como eu estava falando para vocês agorinha, o objetivo de vocês não é margem de lucro. Não adianta vocês quererem cobrar o mesmo valor que aquele arquiteto que se formou há 5 anos e que já está super ativo no mercado está cobrando. Teu objetivo agora é fazer portfólio. Teu objetivo agora é atender o máximo de clientes possíveis, obviamente pagando todos os teus custos. Não é pagar para trabalhar, mas é atender o máximo possível de clientes para você ganhar experiência prática, para você ganhar segurança. Porque sabe o que eu vejo muitas vezes de vocês, que são recém-formados? Eu vejo pelos meus alunos, eu vejo pelas pessoas que entram em contato através do direct, que essas pessoas, às vezes quando pegam um bom projeto, já de cara conseguem, porque aplicam um bom marketing, aí ganham a atenção daquela pessoa ali, sei lá, de um projeto de alto padrão. Aí ganham a atenção daquela pessoa, daquele seguidor, tá bem focadinho naquele avatar de alto padrão que ela quer. Aí aquela pessoa chega pra ela pedindo orçamento, você envia o orçamento e a pessoa contrata. Aí você trava. Muitos de vocês me relatam isso. Lara, eu tô travado, o cliente fechou e eu tô com medo. Tô com medo de entregar. Ou tô com medo de passar o preço e ele fechar comigo. Aí você trava, né? No início você tem muito esse medo. Quando você não atendeu muita gente, você fica com esse medo aí de saber se vai dar conta. E quando você tá no início da carreira, por isso que eu falo, o teu objetivo agora não é trabalhar com grandes margens de lucro. Por exemplo, qual que é a margem de lucro média para quem vende serviço aí, né? É entre 20% e 35% do valor que você está cobrando ali de custos, certo? Então, entre 20% e 35% é mais ou menos o que o mercado que vende serviço cobra. E aí você consegue pegar essa porcentagem e multiplicar essa porcentagem pelos teus custos que você vai aí anotar, listar dentro da tua planilha de custos, tá? Só que no início, o teu objetivo não deve ser colocar 35%, não deve ser colocar 30%. Coloca o mínimo, o mínimo para você sobreviver. O mínimo ali para pagar tuas contas, sabe? Porque o teu objetivo é pegar muitos projetos mesmo para te dar essa autoconfiança, te dar experiência prática, vivida de mercado, para você sujar as mãos de terra, como a gente fala dentro do marketing digital. Porque senão você fica cheio de competência, você começa a fazer um monte de curso, você começa a saber fazer um monte de técnicas aí dentro da arquitetura, do design, da decoração, da construção, mas nunca aplicou. Ou aplicou pouquíssimas vezes. E aí não traz, você não ganha uma expertise, você não tem um valor agregado ali que aquele cliente está percebendo, pô, ele já atendeu alguém como eu, ele já pegou vários clientes assim que passaram por esse mesmo problema que eu tô passando, ou que realizaram, ou que queriam fazer a casa do jeito que sempre quiseram, e aí você foi lá e entregou. Então, quando você tá na fase de início, quando você ainda se sente... quando você sente que você ainda não fechou muitos projetos, quando você ainda não atendeu muitas pessoas, quando você ainda se sente um pouco inseguro na hora de projetar, na hora de fechar, quando você pega um projeto legal, é porque você não deve cobrar a tua margem de lucro. Usa esse termômetro aí que eu acho que não deve cobrar a tua margem de lucro que você ideal, que você acharia que deveria cobrar para começar a crescer. Você deve cobrar, não deve pagar para trabalhar de jeito nenhum, mas você deve cobrar um preço que pague as tuas contas. Certo? O teu objetivo é esse, é bombar a tua agenda, lotar a tua agenda aí para pegar experiência. Quando você já está mais experiente no mercado, com um nome mais consolidado, já está crescendo aí o nome do teu escritório, né? Já tem aí alguns clientes atendidos, já está mais seguro, já consegue investir em outros cursos para se aprimorar e tudo mais. O teu objetivo, então, é ir aumentando a tua margem de lucro. Por quê? Porque agora o teu objetivo não é só lotar a agenda.
Agora o teu objetivo não é só pagar as contas, agora o teu objetivo é a estabilidade. Agora o teu objetivo é sobreviver e muito bem, obrigada, viver bem da arquitetura, viver bem do design, viver bem dos projetos de interiores, dos projetos arquitetônicos, das construções, do gerenciamento de obra. Teu objetivo nesse meio de carreira aqui, quando você está começando, não é nem meio de carreira, mas é quando você passa dessa primeira fase, é garantir a estabilidade. Garantir aquela estabilidade que eu estava falando para vocês, de ter um capital de giro, de ter um valor, de começar a cobrar valor dentro dos serviços que você opera, que nos meses que você não atender porque acontecer alguma coisa, você continuar tendo dinheiro para pagar contas. Você continuar tendo teu salário ali caindo, bonitinho, tendo ali aquele valor na tua conta. E essa organização, né, de separação de contas ajuda muito nisso. Porque aí você sabe o que é teu, o que é, por exemplo, um salário teu, o que você pode comprar, o que você pode, sei lá, investir numa viagem, em roupa, em salão, no que você quiser, e o que é do escritório, certo? E aí, quando você já está mais experiente no mercado, quando você já ganha, né? Quando você já ganha nome, quando as pessoas já te reconhecem, quando você já está mais forte, mais frequente e tudo mais, você vai começar a aumentar a tua margem de lucro. Por quê? Porque você já vai ter o valor agregado que eu estava citando. A tua remuneração é diretamente proporcional ao valor agregado que o teu cliente percebe e que o mercado está demandando ali, que a média do mercado está pedindo ali. Então, a tua remuneração tem exatamente essa proporcionalidade. Quanto que o cliente percebe o que você está entregando para ele? No início da carreira, talvez o teu cliente não perceba muito. Quando você já está no meio da carreira, ele, já atendeu bastante gente, tu já tem um nome no mercado. Quando você já está maior, né, mais grande é ótimo. Quando você já está maior, quando você já tem um nome, um reconhecimento de mercado, aí você pode ir aumentando cada vez mais a tua margem de lucro. Você pode ir aumentando cada vez mais o preço do teu projeto, o preço da tua hora, e ainda assim as pessoas vão fechar contigo. Entenderam? Entenderam qual que é o grande X da questão? É gerar valor percebido cada vez mais e isso não tem a ver com de 1 a 3 anos de carreira você tem que cobrar pouquinho. De 3 a 5 anos de carreira você tem que cobrar ali para fazer a tua estabilidade. Acima de 5 anos é que você pode ter margem de lucro. Não é isso que eu tô falando. É que na primeira fase, e quanto mais rápido você é, quanto mais você acelera esses resultados, mais você pula essas fases. Na primeira fase da tua carreira, o teu objetivo é portfólio. O teu objetivo é ali ser reconhecido naquela rede de relacionamentos que você tem, fazer o máximo de projetos que você conseguir para ganhar experiência e definir, então, até inclusive qual que é o nicho que você vai escolher, onde que você prefere trabalhar, que tipo de serviço você prefere fazer. Quando você passa por essa fase, aí sim, agora é estabilidade, beleza, agora eu preciso ficar estável. Não é para luxar, mas eu preciso pagar todas as minhas contas bonitinho, sem ficar com medo. Mês sim, mês não. Beleza, então o objetivo agora é a estabilidade. Você coloca margem de lucro ali em cima dos preços dos projetos que você está orçando. Depois que você já faz isso várias vezes e que você já ganha um reconhecimento no mercado, você vai aprimorando cada vez mais os teus conteúdos, vai aprimorando cada vez mais o teu atendimento ao cliente, fazendo esse briefing que eu falei para vocês no início da live, que é fundamental para vocês identificarem qual que é a causa que a pessoa, qual que é o motivo chave, o fator X que levou a pessoa a falar contigo, a precisar daquele projeto ou a sonhar com aquele projeto. Identificar isso vai fazer você fechar mais com ela ou menos se você não identificar e não souber trabalhar isso. E isso é marketing, é gatilho mental, é relacionamento, é copywriting, é tudo isso. E aí depois você vai fundo na margem de lucro. Beleza? Era isso. Muita gente aí com mais ou menos um tempo médio já, um tempo bom de carreira. Um tempo bom de carreira, tá? Muita gente já tem um tempo bom de carreira aí pra estar nessa estabilidade. Se você ainda não tá nessa estabilidade, corre atrás de ir pra fase 1, então. De bombar a tua agenda de projetos pra você ser reconhecido, pra você ganhar experiência. E se você já tem essa experiência, começa a trabalhar com margem de lucro. Que é essa margem de lucro que vai te dar essa estabilidade. É você saber quais são os custos fixos que você tem que pagar, qual que é quanto que você precisa ganhar minimamente para sobreviver, quanto que você precisa para pagar seu plano de saúde, quanto que você precisa para se alimentar, quanto que você precisa para fazer coisas que são realmente necessárias no teu dia a dia. E aí isso nesse início vai ser o teu salário, depois você vai aumentando. Enfim,
Era isso. Aí depois você vai colocando o capital de giro para você construir, por exemplo, no final do ano, quanto foi que o escritório rendeu, quanto foi que o escritório conseguiu juntar. E aí você começa, eu acho que agora dá para comprar um computador melhor, eu acho que agora dá para eu tenho 6 meses aqui garantido, então dá para eu ir para um escritório melhor, ou dá para eu ir para um ponto comercial, dá para eu contratar um funcionário, uma pessoa para me ajudar, sabe? É tudo isso. Não adianta você começar pulando etapas, começar pulando fases que são fundamentais, porque aí você não consegue identificar e não consegue saber qual que é o ponto cego para crescer ali. Pô, tô travada aqui, mas eu quero atingir aquele objetivo. Você fica dando murro em ponta de faca, porque não vai crescer daquele jeito, né? E ó, gente, o mercado de vocês, para dar uma finalizada aqui, o mercado de vocês não é o que dita o preço de vocês. Quem dita o preço de vocês, o mercado é um indicador. O preço que os concorrentes estão cobrando é um indicador. O que dita o teu preço são os teus custos, tá? E o quanto você precisa ganhar. É isso que dita o teu preço, não é o mercado. O valor que você gera, né? A tua remuneração, lembre-se dessa frase, porque eu acho que é a chave dessa live de hoje. A tua remuneração dos serviços que você faz, projetos, obras ou consultorias, gerenciamento e tudo mais, é proporcionalmente direta ao valor agregado que você gera, percebido na mente daquele cliente que você vai atender, ou potencial cliente que te pediu uma proposta, e também de acordo com os indicadores do mercado. Quanto que os colegas estão cobrando e tudo mais. Mas ele não é o ditador do teu preço. Beleza? Influenciadores ajudam a ganhar autoridade? Ajudam. Ajudam, mas precisam ser os influenciadores certos. Se você contratar uma blogueira de moda, que tem na maioria, por exemplo, uma blogueira de moda que na maioria das vezes tem um público mais de mulheres adolescentes, de garotas, de meninas aí, né? E o teu público é mais para mães, ou é mais para famílias, ou você é homem e fala muito para o público masculino, que tem pouca gente falando para o público masculino aqui. Vai adiantar você contratar essa influenciadora? Não, porque aí você vai ganhar talvez um monte de seguidor, mas que não vão virar teus clientes. Então, antes de vocês pensarem em autoridade de mercado, em reconhecimento de mercado, vocês precisam saber se atenderam aquele cliente bem, né? Se estão atendendo o cliente certo, se estão atendendo o cliente bem. Se o que vocês estão entregando para o cliente é acima do que era percebido, que o cliente achava que ia perceber, sabe? Se ele sentiu que, ao fechar você entregou o projeto para ele, acabou o serviço ali, e ele falou, caraca, foi foda. Essa que é a sensação que você tem que ter para ir crescendo. Esses indicadores aqui, tô no caminho certo. Certo? Nos vemos na sexta, então, às 12h12. Ó, a partir de amanhã vou estar em mentoria. Na sexta eu vou trazer vários insights do que eu vou aprender nessa mentoria, uma mentoria de marketing, que começa amanhã, termina na sexta. E aí na sexta eu vou fazer uma live com vocês, trazendo que nessa mentoria a gente fala muito sobre tendências de mercado, sobre o que tá dando certo, o que não tá, sobre Instagram, sobre marketing. E aí eu vou refinar isso, trazer isso para o mercado de arquitetura, de design de construção, para trazer em primeira mão para vocês aqui o que tá rolando lá fora, o que tá dando resultado efetivo aqui no Brasil também, para que vocês consigam modelar para os escritórios de vocês e crescer e atingir o objetivo de vocês cada vez mais. Tá bom? Hora agora de planilhar os teus custos, planilhar teus objetivos, as tuas metas para dezembro, para 2021 e colocar a mão na massa. Fechado? Beijo para vocês, ótima terça-feira.